Eu sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Você, eu e Deus, juntos faremos proezas. Queria te convidar a abrir sua palavra em 1 João, capítulo 3, versículo 12. 1 João, capítulo 3, versículo 12. Essa palavra eu preparei ela para trazer domingo passado. Aí houve uma dificuldade, eu não pude estar aqui. Mas eu acho que entendi porque ela tem a ver com a peça. Então acho que Deus realmente preparou esse domingo para falar de um tema, de um assunto, né? 1 João 3,12 diz assim: e não sejamos como Caim, que pertence ao maligno e assassinou o seu irmão. E por que ele matou Abel? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Pai, edifica-nos, eleva-nos a um patamar de conhecimento maior. Dê-nos armas para essa batalha diária que nós temos, ó Pai, para que possamos honrar, alegrar o Teu coração, honrar o Teu chamado em nossa vida. Nós repreendemos todo o mal e ordeno que o príncipe deste mundo solte todo o entendimento dos que estão aqui e daqueles que nos ouvem, nos ouvirão um dia, em nome de Jesus. O tema dessa noite: tentação, porta de oportunidade. Põe um tracinho: decisões e colheitas. Eu sempre falo com o Vial, esse tempo fica baixo. Tentação, porta de oportunidades, decisões e colheitas. Quando João escreve essa primeira epístola, ele remete a Gênesis, capítulo 4, a história de Caim, Abel, ali com Deus. E ele começa dizendo: e não sejamos como Caim, ou seja, ele está dando uma direção de Deus que nós devemos ser ao contrário do que Caim foi. Nós devemos ter ações, atitudes, pensamentos e principalmente reações diferentes de Caim. É uma ordenância: não sejamos como Caim. Às vezes nós só preocupamos que Caim matou Abel, como foi a oferta de Caim, como foi a oferta de Abel, mas no Novo Testamento a ordem é não ser como ele. Por que não devemos espelhar Caim? João diz: porque ele pertence ao maligno. Diga para o teu irmão: se for igual Caim, vai pertencer ao maligno. Nós não podemos imitar Caim, ter os gestos de Caim, as ações de Caim, porque senão pertencemos ao maligno. Então, diz ele assassinou o seu irmão. E por que ele matou? Porque suas obras eram más. Suas obras eram más. Quem permanece sendo derrubado pelas tentações da vida constantemente, vivendo a iniquidade, é porque suas obras no coração são más. Mas a do seu irmão Abel são justas. Então, se temos que copiar alguém daquele momento do capítulo 4, é Abel e não Caim. Esse contexto de Gênesis 4:4, a história dos dois irmãos, Caim e Abel, e o primeiro homicídio da terra, é esse que nós vemos agora. E Gênesis capítulo 4, verso 6, parte A, Deus fala com ele, fala com Abel. Deus narra: Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Versículo 5: todavia não se agradou de Caim de sua oferenda. Nós aprendemos nas escolas dominicais antigas que o problema aqui foi que Abel, ele trouxe a gordura do cordeiro, ele agradou a Deus, porque Deus gosta da gordura do cordeiro, mas Caim trouxe da horta, da plantação comum, que Abel fez um holocausto maior, mais forte, Caim fez uma oferenda pequena.
Não tem nada a ver. Nos ensinaram errado muitos anos. O problema não está na oferta. O problema não está no holocausto. Você presta atenção no versículo. Ele diz: Senhor, o Senhor aceitou com alegria a Abel. Primeiro homem, primeiro ser humano. O que está no coração dele é que interessa a Deus. Deus aceitou Abel e sua oferta. Não foi a oferta mais importante do que Abel. Não é a oferta mais importante do que o ser humano. Não é o seu dízimo mais importante do que você e eu para Deus. Não é as nossas ações que são mais importantes, é o coração. E ele diz: todavia não se agradou de Caim, porque Caim era maligno, Caim tinha más intenções no coração, e também da sua oferenda. Tem alguém aí? Então aprenda hoje essa novidade ao seu coração. O problema estava entre a diferença de Caim e Abel. João não escreveu em 1 João 3, como eu li aqui, 12, dizendo: não faça a sua oferta, não faça o seu sacrifício como Caim. Não, ele disse: não imite Caim. O problema não estava no tipo de oferta, o problema estava no coração de quem estava fazendo o sacrifício a Deus. Nesse cenário que nós temos ali em Gênesis 4, é um cenário de tentação de Caim. Todos nós passamos todos os dias por diversas tentações. Alguém já falou esses dias aqui, ou em outro lugar, eu sei que nós tomamos não sei quantas mil decisões por dia. Você já acorda tomando decisões, a maioria é automática. Você já acorda, levanta, vai no banheiro, lava o rosto, automático. Você toma decisão, a roupa que você vai vestir e etc. E nós somos tentados quantas vezes? No dia, no mês, no ano. E o bacana é que nesse cenário de tentação de Caim, Deus intervém inicialmente não para condenar, porque a tentação em si não há castigo, a tentação em si não é pecado, mas Deus faz para alertar a Caim. Gênesis 4, 7, parte B, ele diz: sabe que o pecado está à sua porta e deseja te destruir. Ele estava avisando Caim que não estava percebendo. E às vezes Deus te fala de um relacionamento no trabalho, de um relacionamento na escola, na faculdade, na igreja, de uma má companhia, de um problema. Deus alerta Caim sobre isso. Quantas vezes a mãe alertou: esse camarada não presta para você namorar. Quantas vezes um pai falou: não anda com essa pessoa, não faz esse negócio, não faz essa sociedade. Quantas vezes a gente, pastor, te dá um aconselhamento bíblico, mas você já está com a cabeça fechada. Quantos amigos tentam falar com você: cuidado com essa situação, cuidado onde você está indo, cuidado com quem você está andando. Isso é Deus nos alertando da tentação que se aproxima. Alguém está entendendo? Abre os seus ouvidos para que o Espírito fale, abre os seus olhos para enxergar. Deus está alertando, inicialmente não para condenar, porque ainda é a fase da tentação. Olha, Caim, ele está na sua porta, e o pecado só quer uma coisa, diz Deus: destruir você. Aí Deus oferece uma escolha. Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, que depois de alertar a gente, Ele ainda dá uma escolha para nós, queridos. Eu te dei o tema dessa noite. É muito lindo o que Ele faz. Cabe a ti vencê-lo. Em outras versões, dominá-lo. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu esposo, não é sua esposa, não é seu filho, não é seus amigos. Quando a tentação chega na sua porta para fazer nascer, para gerar, conceber e gerar o seu filho, o pecado, cabe a nós dominar. Fala-se pouco de pecado das igrejas hoje. Fala-se pouco de tentação. Fala de palavras que vai te dar carro, casa, muita coisa, nada errado. Mas quando a gente fala do pecado, há um silêncio parando sobre nós. Às vezes uma indignação. Pastor, mas num dia de calor, de chuva, fala nisso, essa porta da direita aí está aberta? Graças a Deus. Quebra um pedaço dessa parede aí para mim. Alguém me dá ar aqui, eu vou morrer. Então, eu preciso entender que Deus faz isso. O que nós fazemos quando a tentação bate em nossa porta? Essa é a pergunta que o Espírito Santo ecoa aos nossos corações nessa noite. Fala com o seu irmão: o que você tem feito
quando a tentação bate na sua porta? Pergunte para ele agora, olhando no olho: você alimenta ela? Ou você foge dela? Isso tem um nome na Bíblia: aparência do mal. E a Bíblia diz: o homem ou a mulher sensata, quando vê a aparência, não é nem o mal, ó, dá linha, casca fora, mineirinho, corre. Não, tem gente que corre para cima, dá as mãos à tentação até gerar pecado. A nossa jornada dessa noite, a nossa jornada de hoje, será uma visita ali em Gênesis 4, que é um cenário tenso. É uma conversa tensa entre Deus e Caim. Mas ao mesmo tempo eu quero trazer para você tentação com uma visão diferente, que é o tema. Tentação é uma porta de oportunidades. Sei que você ainda não entendeu. Uma oportunidade de quê, pastor? De cair? Uma oportunidade de me entregar? E está vendo? O pessoal estava pensando isso. Segue os próximos episódios, você vai ver. Nessa jornada de hoje, queridos, é muito importante nós vemos a oportunidade que tem, a grande oportunidade que Caim desperdiçou ao ceder à tentação. E vou dizer para você, a escolha de Caim determinou o tipo de colheita dele para o resto da sua vida. Exilado, marca na testa, nem o direito de ser morto ele tinha por ninguém. Exiladão, acabadão, sozinho ali, gerou filhos, mulheres, mas longe de Deus. Então nossa jornada hoje é para não sermos como Caim. Diga assim comigo: ser igual Caim. Estou fora. Nós não podemos ser igual Caim. Primeira coisa, anote aí: a tentação como uma porta de escolha, deserto ou oásis. Diga comigo: a tentação como uma porta de escolha, deserto ou oásis. Então veja a tentação como uma oportunidade, não como um peso. Imagine por um instante o próprio Deus conversando comigo e com você no dia a dia. Deus não fala conosco através do Espírito Santo como uma pessoa distante. Mas quando a tentação bate a sua porta, a minha, nós temos que lembrar que Deus nos vê como Pai. Deus vê o nosso potencial latente. Deus deseja despertar em nós a capacidade de melhorarmos, de avançarmos, de vencermos. Deus não nos trata como máquinas programadas para não falhar. Vou repetir: Deus não nos vê e não nos trata como máquinas programadas para falhar. Pelo contrário, Deus nos programou e nos capacita para vencer a tentação. Deus, como Caim, nos alerta com amor. Deus nos confronta para despertamento. E ao mesmo tempo Ele deixa conosco o poder de decisão. Caim, cabe a você dominar. João, Toninho, Pedro, Maria, Manel, cabe a você dominar a tentação. Não é só um aviso. Quando a tentação chega, é um chamado à guerra espiritual contra a nossa própria carne e os seus desejos. É um convite, quando a tentação chega, para que a gente decida entre os velhos caminhos da queda ou os novos trilhos da graça. Você decide. Lembra daquele programa da Globo? Vocês tinham nascido já? Você decide. Então quando chega a tentação, Deus abre e você decide. O céu torcendo por você. Você quer voltar ao velho caminho da queda? Ou você quer trilhar os trilhos da graça? O velho caminho da queda é morte, tristeza, doença, perda e perca de muitas coisas. Os trilhos da graça é o favor imerecido, as bênçãos que nem sonhamos, o muito mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos. A tentação é uma porta de oportunidade. E o alerta de Deus não é sobre fatalismo, morte, mas as possibilidades que existem. Toda vez que a tentação bate à nossa porta,
nasce a chance de sermos diferentes. O perigo todos os dias está à nossa porta, mas também a oportunidade de mostrar a Deus coragem, caráter e fé. Coragem, caráter e fé. Não há desculpa quando a gente cai. A gente tem que se envergonhar, pedir perdão. Como a peça falou, condenada, bateu o martelo. Eu estava esperando que as pessoas fossem gritar, mas a maioria levantou a mão. Mas ela foi condenada, mas chega a carta de... Mas se ela continua caindo e morre na iniquidade. O pecado separa o homem de Deus, a chance em Cristo de unir de novo. A morte na iniquidade leva à morte eterna, não tem volta. Gênesis 4:5 diz: todavia não se agradou de Caim de sua oferenda, e por esse motivo Caim ficou muito irado, e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Observe que Deus não está mais falando da oferta, Ele está falando de Caim, o próprio Caim. E nós esquecemos esse princípio tão elementar. Como eu falei mais cedo, eu repito, Deus está interessado muito mais em nós do que o nosso dízimo, muito mais em nós do que o nosso falar, muito mais em nós do que a nossa vida do dia a dia. Deus está interessado no nosso coração, na nossa pessoa e nosso estado de fé. Durante a tentação você pode mostrar isso para Deus. A Bíblia diz tanto, né? Aonde estiver o seu coração, aí está o seu. Lembre disso. A tentação veio para mostrar aonde está o nosso coração. Se ele está em Deus, eu fujo como José. Se ele está em mim mesmo, eu desobedeço como Saul. Deus se dirige eternamente a Caim em forma de pergunta, Gênesis 4:6. Então o Senhor abordou a Caim: por que está furioso, meu bichinho? Se ele fosse baiano. Por que está furioso, uai? Se fosse mineiro. Por que está furioso? Por qual motivo o seu rosto está transtornado? Se proceder bem, não é certo que será aceito. Deus ainda insiste mais uma vez. Caim foi tentado pelo fruto da sua carne, chamado ira, fúria. Isso me remete a Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, a mesma coisa sobre Caim. Ela diz: irai-vos. Ele não está te dando uma ordem, ele sabe que somos humanos, ele sabe que esse trânsito nos tira todos os dias do sério. Fala a Deus, pode ficar à vontade. Se for só eu falo, que eu já largo isso para lá. Ele sabe que às vezes em casa você tira as pessoas do sério e elas te tiram. Na igreja, na família, nos amigos. Quando o cara não te paga em dia, sim ou não? Você está precisando do dinheiro. Quando aquele negócio não deu certo, porque alguém te deu cano, te deu tombo, te usou, você fica furioso. Então Efésios 4:26 diz: irai-vos, mas não. Ou seja, quando eu iro, a tentação está à porta. Não é a ira o pecado simples, mas é o que eu faço através da ira. Aonde a ira vai me levar. Por isso Efésios diz: irai-vos e não pequeis. Não deixe que o sol se põe sobre a vossa. Irmão, não dorme brigado com seu marido, com a sua esposa irado. Não dorme. Não dorme com a faca debaixo do travesseiro, não. Não dorme irado com o seu irmão, com o seu amigo. Manda um zap, hoje é tão moderno. Peço perdão, errei, estou aqui que estou contigo. Pede perdão, irai-vos e não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ou seja, olha só, irai-vos e não pequeis. A ira não é o pecado, mas o que eu faço com ela. Por isso Deus falou com Caim: você está irado, o seu rosto está transtornado e você está com cara de maligno. Não faça o que você está pensando. Não, nunca na sua vida tome uma decisão irado.
É isso que você está vendo no trânsito, o povo descendo com facão, trocando tiro, sim ou não? Supapo. Depois o cara volta e mata. Gente, tem isso todo dia. Agiu em ira, não age na ira. Se for homem, vai lá fora, dá uns murros na parede, faz uns apoios de peito e relaxa. Se for mulher, eu não sei o que vocês fazem, mas faz. Ora. Daniel está falando aqui, ora. Senhor, eu queria que o Senhor matasse, mas não mata. Senhor, eu queria que caísse um raio, mas desvia o raio dele. Glória a Deus, olha como o povo é cheio de ira. Então, Deus falando essa noite. Eu estou insistindo, irmão, porque a ira é um exemplo do resto. Lembre-se, a tentação não é pecado. O pecado é o que a tentação faz com você. O povo está descontrolado, gente, cheio de calmante. Quanto mais calmante, mais o povo está descontrolado. Mais gente irada na fila de banco, mais gente irada na fila de supermercado, mais gente irada por causa de pouca coisa. Filho matando mãe, mãe matando filho. Uma loucura está esse mundo. Não deixe que o sol se ponha em vossa ira. Igualzinho ele falou com Caim, no versículo 27. Não dê lugar ao diabo. A ira não dá lugar ao diabo, mas a fúria da ira, concedido o pecado, você e eu damos lugar ao diabo. Então, Caim, por que você está furioso, meu filho? Por que você está com o rosto transtornado? A cada tentação, Deus nos dá uma escolha, mas também nos abre um campo de batalha para que a nossa coragem possa florescer. O pecado não bate a porta só para seduzir, mas ele tem que testar a nossa fibra, a nossa identidade em Deus, e ele pode definir parte do nosso destino. Queridos, quantas vezes nós enxergamos as tentações apenas como ameaça? Eu quero que você enxergue como uma porta de oportunidade, um convite de Deus para você crescer. Veja a tentação como uma coisa boa, desde que não consumada. Deus fala com Caim em Gênesis 4:7, no finalzinho: se você proceder bem, você será aceito. E olha só, Deus não falou, eu vou bater na tecla que eu te ensinei mais cedo. Deus não disse, se você comportar, se você estiver bem, eu vou aceitar a sua oferta. Ele não disse isso. Eu vou aceitar a sua oferenda. Ele não disse isso. É certo que você será aceito. Deus está mais preocupado com a nossa alma, com a nossa vida. Cada tentativa, queridos, cada tentação é uma chance de a gente mostrar para o mundo que nós somos fiéis a Deus. A tentação não é uma armadilha irremediável. É uma porta, eu insisto, de oportunidade. Se você dominar, grandes coisas acontecerão na sua vida. Anote, a porta da tentação pode ser a entrada do fracasso ou o palco do seu triunfo. Aleluia. A tentação pode ser a porta do fracasso ou o palco do seu triunfo. Deuteronômio 30:19, Deus diz: hoje eu invoco o céu e a terra, contra testemunho contra todos vocês, de que apresentei, diz Deus, claramente diante de vocês o caminho da vida e da morte. A tentação, quando ela chega, ela te mostra os dois caminhos: a bênção e a maldição. Escolhe, pois, vocês o caminho da vida para que viva plenamente, e tu e tua descendência. Ou seja, toda tentação é uma oportunidade. Você pode escolher o caminho da vida ou o caminho da morte. Você pode escolher a miséria ou as bênçãos, a doença ou a cura sua e da sua família. Quem está entendendo? Lá no congresso que nós somos agora, eu, pastor Adani, pastor Felipe, pastor Lorene, tinha um cara chamado Abe Uber. É isso? Abe Uber. Um cara baixinho, mas cheio de Deus. Ele disse um negócio lá que eu anotei porque caiu aqui para pregar. Ele disse assim: eu nunca tinha visto ninguém falar isso. Melhor confessar uma tentação do que confessar um pecado. Quem pegou? Melhor confessar uma tentação do que um pecado. Porque
Porque se eu venci, confessei a tentação que eu sofri, eu não tenho nada. Mas depois que eu pequei, ainda que eu confesse e tenho perdão, eu terei a consequência. Pegou, crente? Quer que eu encerro? Não tem nenhum glória dia que fala de pecado, né? Anota aí, Uber, com H. Então hoje você pode decidir sobre toda a tentação que vai chegar. A sua história está em jogo. Segunda coisa, o poder de resistir. 2 pontos: promessas e colheitas. Diga comigo, o poder de resistir, promessas e colheitas. A tentação é uma porta de decisão: miséria ou colheita, nada ou promessa. A promessa se cumpre sempre, porque Deus não volta atrás. Mas Davi teve as promessas cumpridas, mas uma desgraça até o resto da vida. Deus deu ele as consequências através do profeta Natã. Viu tomar o seu reino, apedrejado, teve que ver os seus soldados matar seus filhos. Quando Salomão toma posse, os filhos matam, Salomão tem que matar outros filhos, uma loucura aquilo. O poder de resistir. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos desfalecemos de fazer o bem. E quando eu venço a tentação, eu estou fazendo o bem. Pois se eu não desistir, se você não desistir, eu colherei e você colherá no tempo. Quem colhe? Quem semeia. E depois, quem faz? Ei, igreja, quem faz? Quem faz o bem. Olha lá, ó, quem faz o bem. E não desfaleça de fazer o bem. Se você não desistir, você vai colher no tempo. Desfalecer é parar, é ficar fraquinho, é morrer, parar de fazer o bem. A Bíblia diz que aquele que tem que fazer o bem, que sabe e não faz, ele já pecou. Está entendendo ou não? Então não desfaleça de lutar contra a tentação. Pode vir 1.000, 2.000, 3.000. Manda vir por um caminho e sair por 7 caminhos. Quanto mais tentação você vencer, mais forte você será. Você é um super-homem, uma super-mulher. A tentação é a criptonita. Olha de onde veio isso agora. A criptonita te enfraquece. Avante. Não, é Rimé não, isso é super-homem. Resistir à tentação não é utopia espiritual, é uma convocação celestial. Eu quero que você resista. Não saia palavras torpes da tua boca, nem da minha. Eu também preciso resistir mais. Não saia ira, não se entregar a um homem, uma mulher que atrai o seu coração, é armadilha. Não se entregar ao dinheiro sujo, a mentira, a fofoca. Irmão, vou encostar uma caçamba lá fora, joga toda a fofoca hoje. Eu escutei, não pastor, precisa ser 1000 caçambas. Deixa tudo hoje. Amanhã aquela amiguinha do trabalho, da escola, vai falar, e aí, qual é o babado de hoje? Você fala, Deus enxugou o babado. Aqui agora só tem coisa séria. Ei, você viu comprar o chamex novo? Vamos pegar eu pego um e nós rachamos o chamex. A minha bolsa é maior, eu ponho dentro da bolsa e nós rachamos o chamex. Crente não rouba clipes, nem o Banco Central e nem um chamex. A tentação daquele namoro impuro. Eu vou fechar o olho no seu namoro de ninguém aqui. Eu já falei com as meninas da igreja e repito: mão no joelho, mão na cara, mão na coxa, 2 mãos no ouvido. E pode falar, o pastor mandou bater. Homens, defendo vocês que dizem, eu não sei, mas diz por aí que as mulheres de hoje estão também amuncadas. Não daqui não, aqui é tudo santa. Mas lá fora, estão tudo atrevida, parte para cima. Você não pode bater numa mulher nem com uma rosa. Faz como José, abre a porta e foge. É o melhor cenário, sim ou não? Melhor cenário. Não ceda a nada. Não ceda a nada.
Você deve dominar a tentação. É um convite à responsabilidade diante de Deus. Deus nunca vai exigir de nós algo que Ele não nos capacitou. Coisa mais linda isso, gente. Pastor, você não sabe como é a tentação. Pode ser o coreano mais bonito e malhado, que esse cara é seco e amalhado. Aquilo é inteligência artificial. A concorrência desleal. Vai aparecer o Park Seo-joon, Soju, né? Você sabe, gabinete. É engraçado que naquela série, desde vezes quando eu vejo, para beijar leva 2 anos, 39 capítulos ou 200. Mas na hora de lutar, você tem que ver os meninos. Então, se ele aparecer aqui materializado, suado, te oferecendo um Sprite gelado, corre que é a tentação. Primeira Coríntios 10:13, Deus nos dá força. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum a todos os outros seres humanos. Está com sono, né? Eu estou vendo. Deus vai te dar uma casa, um carro zero. Deus vai te dar, acorda aí, me ajuda. Isso aqui pode salvar a sua alma. Não, 3 abriu a boca do mesmo jeito, vontade de fechar a Bíblia e ir embora. Um dia eu vou aprender a pregar. Olha a notícia que eu estou te dando, irmão, direto do céu. Não veio tentação igual aos outros seres humanos. Você vai falar assim: nossa pastor, mas eu caí, mas o senhor não entende o tamanho da bênção. Que bênção, irmão. Não, ele diz, mas Deus é fiel. Deus não vai permitir que vocês, crentes, sejam tentados além do que você pode resistir. Pare de arrumar desculpa frouxa. Pare de deixar a carência vencer. Seu casamento está ruim, você escolheu errado, é até que a morte separe, não pode matar. Aguenta, ou muda, ou ora, faz jejum, sei lá. Ninguém é tentado além do que pode resistir. Pelo contrário, com a tentação Deus provê um livramento para que meu povo possa suportar. A partir de hoje é não ao pecado. É não. É não. Aqui não, tentação não tem para tu não. Quando a tentação chegar, você fala oportunidade. O capeta fala, venci. Você fala, oportunidade de mostrar a Deus como eu sou fiel. Oportunidade de definir a minha colheita amanhã. Oportunidade de definir meu destino em Deus. Esse é o combustível da esperança. Nós podemos vencer porque Deus é conosco. O maior que seja. Gênesis capítulo 4 é o texto base, o capítulo onde acontece a história. Capítulo 7, versículo parte B. Se procedes bem, não é certo será aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado está à sua porta e deseja destruir. Cabe a você, Caim, vencê-lo. Cabe a você, Manel, vencê-lo. Daniela vencer. Márcia vencer. João, Pedro vencer. Cabe a cada um vencer. Tiago 4:7 repete a receita e te dá a arma da guerra. Sujeitai-vos primeiro a Deus, depois você resiste à tentação e ela fugirá. Não vai dar um de bonitão e enfrentar a tentação sem antes submeter a Deus, não. Vai dobrar os joelhos, vai ter jejum 1 vez, 2 por semana pelo menos. Vai ler Bíblia, além da sua devocional pronta. Vai ter intimidade, vai ouvir a voz de Deus, vai cantar os louvores para Deus. Vai subir alguns montes de vez em quando, além do monte de coberta. Sujeitar a Deus, mas se render, é entregar a sua vontade, ao seu querer e a sua linha de vida. A Bíblia é clara, irmão. Quem não domina o pecado domina ele. Sansão, Saul e Jonas perderam tudo. Saul perdeu o trono, a paz, e tirou a própria vida. Não, a tentação, Deus deu uma chance, Deus jogou tudo fora. Cedeu a tentação. Sansão, irmão,
forte, um exército inteiro era ele sozinho, um cara fora do normal, foi derrotado pela fraqueza dos seus desejos. Judas caminhou com Jesus, recebeu a oração de Jesus, viu Jesus pregar tudo, e Judas não aguentou a cobiça. Atos fala que ele já roubava Jesus da caminhada, ele roubava dinheiro pela cobiça. A tentação de Saul foi o poder, a tentação de Sansão foi as mulheres e o vinho, e a tentação de Judas foi a cobiça. Perdeu a salvação. Tem alguém aí? Qual é a sua tentação? Onde é o seu ponto fraco? Satanás soube lançar a tentação, o ponto fraco desses homens. A história desses homens nos alerta: cada escolha é uma semente plantada, e ninguém escapa da colheita, diz a Bíblia. O que você semear, isso você colherá. Semeia certo a partir da manhã, dá um fora naquilo, acaba com aquilo, quebra aquela, muda de emprego, muda de lugar, muda de cidade, muda para a lua, mas não perde a salvação. Anote: não aceite ser dominado, guarde isso, é importante. Não aceite ser dominado por aquilo que Deus já te deu poder para vencer. Eu posso todas as coisas daquele, então eu posso vencer as tentações. Pegou ou não? Maior é o que está, então maior é o que está em mim, é maior do que a todas as tentações. É só acionar ele. Está pegando a chave? Ei, irmão, esse culto pode salvar a sua vida. Altere a mentalidade um pouco. Isso significa que toda tentação é feita sob medida para a nossa vitória. Só depende de nós, porque Deus diz que ela não é maior do que possamos suportar, que Ele nos dá força. Baseado nesse versículo eu escrevi: toda tentação é feita sob medida para a nossa vitória. Amém, igreja? Você que está em casa, me ajuda aí. Anote, estou invocado hoje. Deus nos escolheu. Pastor, tem uns 14 cultos que ela não anota nada. Eu estou anotando os cultos dela. Antigamente já tinha uma agendinha. Deus nos escolheu, nos chamou para transformarmos tentação em testemunho. Eu sou José na cadeia. Eu sou virgem, 18 anos. Essa é a minha história. Fui vendido pelos meus irmãos. Fui escravo. Estava bem em Potifar. A vagabunda veio nua para cima de mim tomar do banho. É lógico, os meus hormônios afloraram. E os preços, conta tudo babado. Larguei a capa e vazei. Por isso estou aqui, não vou demorar. Copeiro e padeiro, fala com o faraó que eu revelo sonhos. Não esquece de anotar isso lá não. Deus me usa. Por que Deus revelou o sonho? Porque Ele passou na prova da tentação. Ele plantou e Ele colheu. Se ele cede a ela, não seria o vice ou o governador da Babilônia. Talvez você não chegou aos lugares que sonhou ainda, porque cedeu a tentações, mas hoje pedirás perdão, hoje levantará a tua cabeça, hoje mudará a tua mentalidade, porque eu te abençoarei, eu te levantarei sobre os homens dessa terra, sobre essa cidade. Resista à tentação e eu te darei Rabacanda sub, rica labação, aramanagasai, a colheita grande, e alabás, tilmica rabassou, ria masto, ei calabás. Estou eu contigo. Ei, adoçome a bababassai. Ei, choreco, velnabassou. Ei, resista até o sangue. Ei, nababassou. Deus tem portas abertas na sua frente. Resista, vença a tentação e você entrará nelas, diz o Senhor. Transforme a sua tentação em testemunho. A sua resistência de hoje será a sua colheita de paz, dignidade e propósito de Deus na sua vida. O
seu legado vencendo tentações inspirará os seus filhos, os seus netos e outras gerações. Terceira e última coisa. Resistência hoje, grandes colheitas amanhã. Diga comigo, resistência hoje, grandes colheitas. Você vai sair daqui hoje cravado na sua mente: tentação, oportunidade de grandes colheitas. Você não vai ver mais como uma coisa ruim, desde que você obedeça a Deus. Cabe a você dominá-la. O maior fracasso para mim de Caim foi não acreditar que ele poderia resistir na força do Senhor. Quando eu me rendo à tentação, o pecado não apenas me fere, ele fere outras pessoas, ele me afasta, ele me isola, e ele rouba o propósito de Deus em minha vida. Caim não foi vencido pela tentação, mas pela sua falta de reação. José venceu a tentação porque ele teve reação imediata e total. Hoje você é desafiado a romper o ciclo. Tentação 14-0. Faça como o Flamengo hoje, vire o jogo. Isso se o juiz não te atrapalhar. As percas de Caim foram, olha, a mesma que acontece se a gente imitar Caim e não obedecer o que João escreveu no texto base. Ele teve perca espiritual, ele teve perda emocional, material e familiar. Ele foi abandonado, isolado, irmão. Ele perdeu família, terra e dignidade. O pecado, ele sempre nos promete atalhos, mas o endereço que ele nos entrega é o deserto. A sua história e a minha não precisa seguir o roteiro de Caim. Vamos pegar outra direção, o do caminho, da verdade e da vida, e o seu nome é Jesus. Tiago, capítulo 1, verso 13 ao 15. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus. Diga comigo, Deus não tenta ninguém. Aí o versículo diz: ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a nenhuma pessoa tenta. Então é bíblico. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal do seu desejo, sendo por este iludido e arrastado. Em seguida, o desejo, tendo concebido, faz nascer o seu filho, o pecado. A tentação mexe com o desejo concebe, engravida e gera o filho chamado pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Pense bem antes de ceder a qualquer tipo ou tamanho de tentação. Amém, igreja? Deus nos desafia hoje: seja o protagonista das suas escolhas. Não permita a tentação comandar a sua vida. Não negocie as promessas por prazeres fugazes. Plante resistência e colherá liberdade, prosperidade e autoridade. Resistir é levantar um memorial de vitórias para você e para aqueles que vêm depois de você. Veja, José resistiu, governador do Egito. Resista hoje e colhe amanhã. Diga comigo, resistir hoje para colher amanhã. Resistir é desafiar limites, é romper barreiras, é criar uma nova linhagem de vencedores. Você não está sozinho, a força da cruz habita em você. A força da ressurreição de Cristo habita em você. A força do Espírito Santo está com você. Concluindo, queridos, hoje a tentação continua e continuará batendo em nossa porta todos os dias. E a vida é feita de portas de escolhas. Anote, o pecado é insistente, mas a graça é mais poderosa. A graça é mais poderosa.
Caim se tornou fugitivo, rejeitado e errante. Mas Deus não te chamou para ser assim. Não ceda por nada, por nenhum minuto, por nenhum segundo. Nós somos chamados para ser livres. Não volte a ser escravo do pecado. Escolha resistir, deixar um legado. Pague em ouro alguém que te alertar que a tentação está à sua porta. Quando alguém quer alertar a gente que estamos sendo tentados, mas a gente está querendo aquilo, a gente não dá ouvido, briga e afasta a pessoa de nós. Pague ouro para quem te alertar, a tentação está à sua porta, cabe você dominá-la. Se você está na pornografia, pegue, quebre o que tiver que quebrar, bloqueie, fique se olhar. Seu celular pode colocar bloqueio para qualquer tipo de coisa. Quarta-feira, no evento dos homens, o pastor pregou várias coisas, mas no fim, ele deu uma direção sobre pornografia. Mas não é homens não, homens e mulheres. E ele deu testemunho dele, 12 anos, 12 ou 18, cadê os parentes dele aqui? 18 anos, viciado em pornografia. Alguns deles como crente, jovem crente, não como pastor. A última pesquisa mostra que 48% dos pastores confessam estar viciados em pastoras. Se tem alguém aqui, eu não sei, só você sabe, irmão, mas pare com isso. Eu almocei com uma pessoa naquele dia, e ele falou da dificuldade dos grupos. Eu falei, sai dos grupos. À noite Deus trouxe ele aqui na frente e abençoou, porque ele veio pedindo socorro. Peça socorro. Peça a Deus para libertar. Quebre tudo. Viva sem, dê um jeito. Eu estou falando porque esse é uma das maiores dores dentro das igrejas hoje. Lá no congresso teve palavras sobre isso, lembram disso? Falando da dor da igreja sobre esse assunto. Se você é mãozinha leve, gosta de tomar um dinheirinho dos outros, roubar, mentir, pare. O pai da mentira é o diabo. E a Bíblia diz, quem mente é filho. Seja humilde e zeloso na sua santidade. Aprenda a se deliciar em vencer a tentação. Veja isso como saboroso. Comemore, abre alguma coisa, toma uma Coca-Cola zero. Não toma não que faz mal, toma Coca-Cola normal. Tome algo bom, abre uma melancia, comemore. Comemore quando você vencer a tentação. Você foi forte em Deus, você não rendeu, as bênçãos te seguirão. A Bíblia diz que aqueles que creem e obedecem, as bênçãos nos seguirão. Saia daqui hoje em nome de Jesus, determinado a transformar a tentação em testemunho, fraqueza em força e história com Deus sobre essa terra. Fique de pé, por gentileza. Que alívio, hein? As igrejas podem modernizar, a igreja pode ser abençoada financeiramente, sensacional todo mundo, mas pecados listados na palavra do Senhor continuam sendo pecados. Deus não atualiza a Bíblia, Deus não moderniza o pecado. Amém, igreja? Se você sentir vontade, coloque a mão sobre o seu coração e feche seus olhos, faça uma oração comigo. Só quem sentir vontade, não tem nada a ver se você está em pecado ou não, é só uma oração de fé. Quem sentir vontade, diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço, diante de cada porta, dai-me discernimento para enxergar o perigo. Dai-me coragem para resistir e dai-me fé para escolher de forma correta o meu destino. Que a minha história, Senhor, reflita nesta terra e nos céus
força e graça, e que as minhas escolhas, a partir de hoje, sejam sementes de glórias amanhã. Assim eu oro, refutando e rejeitando toda a tentação na minha vida, em o nome de Jesus. Glória a Deus. E me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados Por confessar Jesus como Senhor e Salvador, eu sempre farei os apelos, e a minha cabecinha dormirá em paz. Talvez você está aqui nessa noite, mas nunca entendeu e nunca levantou diante dos homens para se render a Jesus. Não é para aceitá-lo, ele não precisa que você aceite ele, esquece isso. É para confessá-lo. A Bíblia diz: se confessar a ele como meu Senhor com a sua boca e crer com o seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, 9 e 10. Talvez tocou o seu coração e você quer esse Jesus, quer esse perdão. Levante sua mão se você estiver. É a sua noite, é a sua noite de confessar, de declarar que Ele é o seu Senhor, de
de receber o perdão dos pecados que nós herdamos de Adão e os que praticamos. Não é vergonha, é alegria. Ou talvez você está distante dos caminhos do seu chamado, do seu propósito. Gostaria de estar de novo nos propósitos de Deus. Se tiver, levante sua mão. Qualquer uma dessas oportunidades. Tem alguém? Se tiver alguém, se não tem, amém, levante suas mãos. Nós temos uma cantina deliciosa. Choveu, está fresquinho lá fora, e a cantina está te esperando ali. São 3 variedades, não é isso que passou hoje? São 3 variedades hoje? Pizza, galinhada, banoffee, sorvete, menino de Deus. E refrigerante. Deus abençoe teu povo. Nos fortalece contra toda tentação. Nos ajuda a confessar nossos pecados para alcançar a remissão. E que sejamos colhedores de colheitas abençoadas, frutos das novas sementes de resistência que lançaremos a partir de hoje. Vão em paz, lutem, vençam e colham, porque você é mais do que vencedor, em nome de Jesus.